Yara, deixa eu fazer então uma pergunta para o Cacai. Cacai, a pergunta é sobre o julgamento do Bolsonaro, né? O STF aceitou a denúncia, Bolsonaro e esse grupo 1, né? Ele agora tornaram-se réus. Eu queria saber a sua opinião sobre o significado político e jurídico, né, para o Brasil. Como é que você viu esse julgamento? Qual é a sua opinião sobre isso? Miguel, eu estou acompanhando esse caso desde o início, né? Tenho escrito muito sobre isso antes da denúncia, cobrando que viesse a denúncia com rapidez, dizendo que o tempo era contrário à democracia, à estabilidade democrática, e acabou até teve uma resposta do doutor Andrei, numa crítica da demora, que eu achei bastante interessante, do diretor da Polícia Federal. Ele disse, olha, o tempo da investigação não é o tempo da expectativa do cidadão, muitas vezes. E quando eu fui ler o relatório da Polícia Federal, 800 e tantas páginas, depois a denúncia com 270 páginas, eu entendi mais por que demorou, porque foi feito um trabalho extremamente técnico, extremamente bem feito, onde se comprovou que a estratégia do Bolsonaro e do seu grupo era realmente de tentar um golpe, e uma das estratégias era desmoralizar o Poder Judiciário. Né? É o que eu digo sempre. A gente tinha um governo fascista, tinha um Congresso cooptado, um Congresso omisso, e o Poder Judiciário, por incrível que pareça, foi o poder que meteu o pé na porta e impediu que tivesse o golpe. Para isso, a investigação foi extremamente técnica. Eu acho que está amplamente comprovado, tanto é que quando saiu a denúncia que eu li, eu fiz um artigo e participei de debates dizendo o seguinte, olha, até março essa denúncia vai estar recebida, enquanto os meus colegas falavam, não, isso vai demorar 1 ano e meio para ser recebida. Eu falei, não, até março, por quê? Porque todas as preliminares, Miguel, todas, tirando uma, que é a questão da delação, todas já tinham sido decididas pelo Supremo. O julgamento tem que ser na turma, porque em 18 de dezembro de 2023 houve uma mudança regimental, diz que os processos originários criminais tinham que ser nas turmas. Eu sou favorável que fosse do plenário, mas não adianta a minha opinião. Tem uma determinação, o Regimento Supremo tem força de lei. Existiram vários julgamentos, todos os processos que iniciaram após 18 de dezembro de 2023, quando houve mudança regimental. Todos foram julgados pelas turmas, pela turma. Não tinha nenhum sentido mudar. Depois a questão do Supremo, absolutamente estabelecida, que a jurisprudência era o Supremo. Então, a única questão que não tinha sido decidida nos demais processos, porque não tinha relação com o processo, era a questão da delação do Cid, do Mauro Cid. E aí tem uma questão que eu até escrevi sobre isso essa semana, que as pessoas têm que se atentar. A delação do Mauro Cid, tudo foi recebido, foi por unanimidade o recebimento da denúncia. Ou seja, naquela quarta-feira passada, o Bolsonaro e os seus cúmplices se tornaram réus. Agora começa a instrução criminal. A única coisa que teve que debateram, que houve uma certa divergência, mas que ainda assim foi recebido, é se iam discutir a questão da delação do Mauro Cid ao final, quando do julgamento. Eu quero que vocês que não têm informação jurídica, eu conheço o processo, até onde pude analisar. Se a delação do Cid, eu acho que ela não será anulada, mas se a delação do Cid for anulada, não há nenhum prejuízo para, por exemplo, a condenação do Bolsonaro. Existem provas absolutamente contundentes. Foi feita uma investigação bem feita, você tem outros depoimentos, tem vários depoimentos, você tem documentos que foram conseguidos em busca e apreensão, você tem vídeos que eles fizeram prova contra eles mesmos, aquele famoso vídeo de uma reunião ministerial onde o presidente da República ouve do general Heleno, o general Heleno dizendo, não, ele não fala a palavra golpe, mas todo o sentido é isso. Nós temos que agir agora, antes das eleições, porque senão depois fica mais difícil. Ou seja, as provas são absolutamente contundentes. Como a materialidade está posta, já tem 400 e tantas pessoas condenadas, além disso, há nesse momento do recebimento, bastava ter indícios de autoria, mas a autoria está comprovada. Olha, eu até brinco é o seguinte, a única forma que o Bolsonaro poderia ter alguma chance é se a defesa partisse para dizer que ele é inimputável, que ele não sabia o que estava acontecendo no Brasil, que até não seria muito difícil fazer essa afirmação, que ele realmente vive em outro mundo. Depois do recebimento da denúncia, primeiro que ele foi ao Supremo, é um direito dele ter ido no julgamento, mas ele não poderia nunca estar sentado ali ao lado do advogado, na frente dos ministros,
escrevendo no Twitter, escrevendo mensagens, ridicularizando o Supremo Tribunal Federal. Isso é um absurdo, é uma crítica. Eu chego a dizer que, ao que me parece, há uma certa desistência, um abandono da defesa técnica, o doutor Celso Tidade é um grande advogado, para poder fazer o confronto político, para poder tentar mudar, fazer o confronto político, talvez até buscando uma prisão preventiva, para ter uma retórica diferente naquele momento. Porque, olha, as coisas estão se dando rigorosamente como eu escrevi no final do ano e no começo do ano. A denúncia já está recebida, a instrução já está se iniciando, vai ser bastante rápida essa instrução. Explico para vocês que não têm costume de acompanhar o Supremo. Agora nós vamos começar a ouvir testemunhas. As testemunhas podem ser quantas forem, 10, 15, 100, 130. Hoje os juízes, os ministros, os juízes auxiliares e ministros não ouvem mais as testemunhas. Desde o mensalão. Vai sair uma carta de ordem e os juízes federais em Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, vão ouvir em 30 dias as testemunhas. Em muito pouco tempo, essa parte estará já feita, concluída. Aí você vai ter o quê? Você vai ter, evidentemente, os interrogatórios dos réus, que dura uma semana. Depois você tem aquela parte realmente das alegações finais, onde já se estará preparando para o julgamento. Esse julgamento pode se dar ainda esse semestre, respeitando o devido processo legal, respeitando a ampla defesa. Então, eu tenho a expectativa, o ministro Barroso deixa de presidir o Supremo ainda em setembro. Eu tenho a expectativa que esse processo termine ainda durante a presidência do ministro Barroso.